Graça e paz, vamos começar, né? Sim, aí deu uma estudadazinha, né? Só a irmã? Cadê o resto? Olha o exemplo aí, viu? Rapaz, vamos seguir o exemplo. Quem assistiu o vídeo? Tu se inscreveu no meu canal? Não, eu vi no WhatsApp, eu se inscrevi ainda. Não, e se inscreva porque é a aula. Eu estou botando só a aula lá no meu canal. Não estou botando no WhatsApp, não. O pastor não queria nem que eu botasse, porque senão bota no costume. O pessoal assiste e não quer vir para a aula. Eu digo, não, pastor, mas eu vou botar porque tem muita gente que não tem conhecimento. Aí assiste uma, duas, três, até entender. Porque quem ficar faltando, eu já disse para ele, aceito duas faltas, na terceira a gente cancela. E quem assistir só por lá, o interessante é que no final não conclui o curso, não recebe certificado. Simples assim, tá entendendo? Então se inscreva lá, aquele videozinho que sai no WhatsApp, aí embaixo não tem um link, hein? É, que tem no cor da igreja que eu boto, aí você olha e tem um link, você se inscreve no grupo, pastor Gosto Seu. Estou botando lá, tá certo? Glória a Deus. Só que pegar nessa cesta já não sabe que não pode. Doce não tá, tem que ficar longe. Então nós estamos entrando no Pentateuco, né? Nós entendemos o quê? Que Pentateuco são 5 livros. O livro da lei, conhecido como a Torá, é o livro que os judeus utilizam até hoje. Eles não utilizam o Novo Testamento como nós, por quê? Porque eles estão esperando ainda Jesus vir. Eles não acreditam que Jesus é o Cristo esperado, o Cristo da promessa. É tanto que, quando eu estive lá, andando na cidade antiga de Jerusalém, tem os portões, mas tem uma porta que eles fecharam. Ele diz que aquela porta é para abrir quando Jesus voltar. Está entendendo? Então, eles não... Pastor, o menino está com refrigerante para Eles não aceitam Jesus como Cristo, como Salvador, tá certo? Então, por isso que eles utilizam os 5 livros chamados Pentateuco, ou Torá, Tá aprendendo, tá falando. e os livros, a sabedoria deles mesmo, para poder dar amparo legal nas coisas que eles fazem. Tá certo? Então nós vamos estudar esses 5 livros, que é muito interessante que a gente venha conhecer. Então, a gente vai iniciar aí no capítulo 1, né, que é o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro. É o livro significa, Gênesis significa a palavra o princípio, né? Vamos ler aí a Bíblia na mão. Gênesis 1:1. O que é que diz? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Olha aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou o céu e a terra? Deus, né? Nesse livro nós vamos ver o seguinte: o universo, a matéria, os animais, as plantas, o homem, né? O tempo, pecado, sofrimento, tristeza, casamento, família, governo, língua, trabalho, religião divina e religião falsa. Vamos ver falar das nações, das roupas, dos dízimos, de guardar o sábado, das músicas que eles tocavam, das suas guerras, nascimento, assassinato e promessa messiânica. Tudo está incluso aí. É tanto quando eu vi aqui falar na música, pastor Vieira pediu para eu procurar se eu encontrava um chofar. É parecido que nós chamamos aqui de berrante, não tem que os cabas tocam? Só que o chofar é feito de chifre de carneiro. Eles tocavam chofar para anunciar guerra, para anunciar festa. Eles tocavam esse instrumento chamado chofar. O pastor disse que tinha um, mas não sabe se emprestou, quem levou. Então eu vou procurar ver se eu encontro, que é para nós tocar o chofar aqui para negar entrar na sala de aula. Quem escreveu esse livro? Gênesis.
Cada livro da Bíblia é atribuído a uma pessoa. Alguém escreveu. Moisés, muito bem. Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Como eu disse para vocês, os livros que são chamados Pentateuco foram escritos por Moisés. Os judeus se referem aos autores do Velho Testamento como Moisés e os profetas. Então, os judeus, ele atribui o Pentateuco a Moisés e os profetas. Os profetas por quê? Porque também nós vamos estudar os profetas, tá certo? Os profetas. O livro ele tem 2 grandes divisões. Ele é dividido, primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos estudar a história primitiva da raça humana, como tudo começou, como tudo se originou, né? Nós vamos ver a criação, que é a criação do universo. Aí nós vamos estudar sobre a queda do homem. Que queda é essa? Sobre a desobediência e a entrada do pecado. Nós vamos estudar sobre o dilúvio, né? O homem, a humanidade toda naquela época estava em desobediência e Deus manda o dilúvio, né? E vamos estudar sobre a Torre de Babel, né? Ali onde houve a confusão das línguas. Aí do capítulo 12 para o capítulo 50 é que nós vamos estudar sobre os homens que foram chamados por Deus, como Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Ele vai trabalhar até aí com esses homens que foram escolhidos por Deus e chamados, né? No princípio, essa palavra lá em Gênesis 1, ela recorda que todo homem tem um princípio, amém? Todo homem tem um princípio. Esse primeiro versículo da Sagrada Escritura, ela faz ressaltar decididamente uma das seculares controvérsias entre qual o cristão acredita na Bíblia por um lado e os céticos, ateus e materialistas divergem. O que é que eu estou querendo dizer? Nós cristãos acreditamos no que a Bíblia diz, amém? Amém? Mas os céticos, os ateus, eles não acreditam, então eles utilizam de outras possibilidades, como a ciência, né? Esses últimos que são céticos, são as pessoas que não... Céticos significa aqueles que não acreditam em Deus em nada. Não tem aquelas pessoas que não acreditam em nada. São céticos. Cético, o cara não tem fé. Ele só acredita nele mesmo. Tá certo? O versículo 1 afirma que Deus é antes de tudo o que existe e o que é, em forma excludente e a única causa de todo o resto. Quando diz assim, e criou Deus os céus e a terra. Existe uma palavra do grego que diz inhelo, que é criou do nada. Não existia nada, não existia matéria, não existia energia. Deus cria do nada, simplesmente com a sua palavra. Era vazio. Você vai ver, esse versículo ele é o fundamento de tudo pensar correto quando ao mundo material. Aqui ressalta a impressionante verdade de que, ao formar o mundo, Deus não se valeu da matéria. Não existia nada. Ele criou tudo do nada. Tá certo? Então, isso é fundamental para nós entendermos isso, que do nada, Deus não utilizou, vamos dizer, uma coisa para criar outra. Não existia nada. Simplesmente assim. Nada declarar, tá, pastor? Nada declarar. Vou dizer, Santa Terezinha chegando atrasada, velho. Alguma coisa não está bem. Santa Terezinha do irmão Tonton chegando atrasada, velho. Atualiza nós bem rapidinho. Atualiza nós. Atualiza. Estamos aí no Pentateuco, aí no início, capítulo 1. Nós falamos Criação do universo. Da criação do universo, que nós vamos estudar. E quem escreveu o Pentateuco é da autoria de Moisés e os profetas, mas a Bíblia traz o nome de Moisés,
E aí tem a seleção do que nós vamos estudar, e eu perguntei aqui quem estudou em casa. Jesus. Pastor, eu estou lendo o Antigo Testamento em áudio, sabe? Aí eu não vou mentir com o senhor, não. Todo dia eu estou lendo um pouquinho, já estou em números. Mas eu não peguei aqui, não. Vou mentir, não. Só li a Bíblia todo dia. Ainda bem, eu vou aceitar, mas agora se você tivesse dito, não vou nem mentir para ficar preta, ele... Pois é. Aí era racismo eu ia enquadrar. Pois é, eu não peguei, nem peguei, Mas tudo é por isso que eu digo, ó. Vocês viram a diferença quando rola uma pergunta aí na igreja? Tonton sabe responder, fica negado sem saber responder, né? Mas o profeta Tonton está respondendo tudo. Tá certo? E criou Deus os céus e a terra. Criou do quê? Do nada. Inihelo, não existia nada. Só com o poder da sua palavra. Observe que no princípio nada desejável havia para ver, pois o mundo era sem forma e vazio. Era uma confusão, era uma desolação, né? Eu poderia trabalhar aqui, se fosse numa classe de formação de teólogos, um curso mais profundo, aí falar do dia da criação, tal, que isso gera uma polêmica grande, mas vou trazer de uma maneira mais simples, que é um curso básico, que é para a gente aprender com mais facilidade, tá certo? Deixa essas coisas de discussão só para os outros. Observe que no princípio não existia nada, tá certo? Era uma desolação. A Bíblia diz que estava sem forma e vazia. Era um abismo. E o Espírito estava sobre as águas. De forma similar, de forma idêntica, de forma parecida, a obra da graça de Deus na nossa alma. Vocês não concordam? Sim. É ou não é uma nova criação? Como era que nós estávamos antes? Nós nascemos de novo. Então nós estamos realmente sem forma e vazio, não estava? A nossa forma era uma forma humana doida. E vazio de Deus. O que era que tinha na nossa vida? Só desordem e confusão. E as más obras, né? Que a gente só faz o que não agrada a Deus. Nós estávamos vazios de tudo. Por quê? Porque nós estávamos sem Deus. Mas a gente não existe ainda, né? Não existe. Você vai existir depois. Tenha calma. Está entendendo? Era a própria treva na nossa vida, não era? Quem se conhece, quem se admite, sabe que a nossa vida era uma treva total. Tem horas que eu caio em remorso e tiro o dia para dormir todinho. Sexta-feira foi um dia que eu não tinha ânimo para levantar, para nada. Meu destino era dormir. Ai, meu Deus, eu fiz tanta merda. Como é que pode? O mano trabalhando. E eu gastei o dinheiro dele todinho com droga e pagando os outros. E, meu Deus, eu enfiei tanto dinheiro. E aquele remorso, aquela sem motivação, sem vontade de viver. É sério, sexta-feira eu tava desse jeito. Não vim nem pro culto, porque eu não tinha vontade pra nada. Eu brinco com a Terezinha que eu tava com mal de nelinha, mas não. Porque a filha dela tem problema também. Repreende, levanta e vende. Muitas vezes é pra gente não ouvir a palavra de Deus. Juro. Tá entendendo? O inimigo sabe. Porque essa luta é na nossa carne. Ele vai me no cansaço, ó, vem cansaço, vem dor, vem tudo que a gente imagina, para quê? Para que a gente não esteja em comunhão na casa de Deus. Olha, eu fiz com o Gabriel agora mesmo. Tava tudo certo, ele vinha pro culto. Tudo certo. Aí de repente o telefone toca. O pai dele. Dizendo que a irmã dele estava agressiva e precisava deles dar uma volta com ela. Aí quer dizer, já tirou o foco dele para a igreja. Vai atender a irmã que está com agressiva. Ele não vem. O Gabriel tem que dizer para ele, olha, procura ajuda para ela, para quem pode ajudar. Não eu. Eu falar também lá na hora, mas eu fiquei com vergonha de ele me dar uma resposta. Não eu, porque como é que ele pode ajudar? Passeando. E vai passear nos cantos que o pai dele quer. Aí é que é perigoso. Pois. Porque onde o pai dele passeia, não é lugar que sirva para o Gabriel passear, não é verdade? Já outro dia vinha pro culto, né? Já estava escrevendo lá de fora. Foi na vídeo de culto jovem, não foi? Oração de jovem? Aí na hora que ele estava escrevendo para fora, o vizinho chamou, ei, Gabriel, me explica isso aqui, negócio de uma peça lá, né? Aí ele tirou o foco, foi pro vizinho. Qualquer coisa tirou o aí foco quando ele dele. voltou, já tinha passado da hora. Porque é o seguinte, ele não tem. Você sai daqui para ir pro banheiro, se alguém chamar aqui, ele já vai para cá.
É desse jeito. Pois é, isso era como nós estávamos como o mundo, sem forma e vazia, né? Até que o quê? Quem chegou em nós? A graça de Deus. E efetuou em nós o quê? A mudança. Se perguntar a mudança que houve na sua vida, você tem certeza que foi algo sobrenatural de Deus. Se perguntar a mim, se perguntar a qualquer um de vocês vão ter essa certeza. Tá certo? Disse Deus, haja luz, ou seja luz. Ele a quis, imediatamente houve. Quando ele disse haja luz, houve luz. Que o poder, o da palavra de Deus, não é verdade? Em a nova criação, qual é o primeiro que é levado? É a luz para a nossa alma, não é não? Qual foi a mudança? A luz. Que luz é essa? Do Espírito Santo de Deus. Estávamos em treva e Deus disse com a graça, haja luz na vida do Antônio, haja luz na vida dos irmãos. Aí a luz brilhou. Ah, muito bem. O bendito Espírito, ele espera, né, na vontade e nos afeta, iluminando e trazendo entendimento para nós. Quem é? O Espírito Santo de Deus, gente. O que? Você pode olhar, a pessoa pode ter dinheiro, pode ter mansão, pode ter tudo, mas só faz uma burrada atrás da outra. Porque não tem direcionamento do Espírito Santo para fazer aquilo que é certo, que é bom e que é agradável a Deus. O homem só procura fazer aquilo que agrada a ele. Não é não? Agrada a ele. Por exemplo, como eu disse para vocês, fui criado, meu berço é católico. Pequenininho, minha mãe levava, eu ia. E aprendi muito. Mas por fim, já casado, eu ia para a missa de 6 horas da manhã, para terminar logo para ir beber depois. Aí eu dizia o quê? Não, já fiz a minha parte com Deus. Pastor, igual papai. Era ou não era assim? Porque eu achava, não, eu fui para a missa, estou limpeza com Deus e agora eu vou encher a cara de kisuke. Então, a culpa era da igreja, a culpa era de Deus, não é porque eu estava fazendo a minha vontade. A minha vontade era de ir para a igreja, não, era de beber. Eu ia para a igreja porque o povo que não conhece Deus tem um ditado que diz assim, eu só tenho medo dos castigos de Deus. Eu não ando castigando ninguém não. O castigo é nós que atrai. Deus não quer castigar ninguém não. Deus é amor. Hoje em dia, pastor, se eu ficar em casa, não vir para a igreja no dia dos cultos, eu me sinto vazio. Eu fico faltando alguma coisa em mim. Rapaz, o carvão tem que estar na fogueira para ele virar brasa. Se tirar o carvão da fogueira, ele vira só o carvão. Não serve Tanto faz ter dinheiro como tentando estar passando por coisa, mas a gente, se ficar em casa, pior. É. Então a gente procura ir para a igreja. Eu ia dizer, faça o teste, mas eu vou dizer, faça não. Não venha na semana, na outra você já não quer vir. Desse jeito. Aí se esfria. Se você faltar, houve um problema muito grande com essa pandemia, com esse povo longe da igreja. Muita gente não voltou. Foi, né? Muita gente não voltou. Se antes do acostumou. Tinha muita gente aqui, aquele que passava também lá na... Se acostumou com o celular, com a televisão, assiste culto na televisão. Tá certo? Sei. Vamos lá. Os que pelo pecado entram em treva, por graça, eles se convertem na luz do Senhor, que é o nosso caso. Vivemos no pecado, recebemos a graça e entramos aonde? Na luz. Tá certo? As trevas, elas teriam estado sempre sobre o homem caído, se o Filho de Deus não tivesse vindo para nos dar entendimento. Gente, se Deus não manda o seu Filho, nós estaríamos vivendo eternamente em trevas. Eu queria entender, aí como eu estou lendo primeiro o Antigo Testamento, agora eu estou em números, mas já estou entendendo que para você entender o Novo, você tem que ler o Antigo. Não tem como entender o Novo sem conhecer o Antigo. Exatamente. Aí eu estou lendo em áudio. Hoje eu fiquei de 8 da manhã de 8 até 10 horas. Eu me empolguei quando eu fui ver. Meu Deus do céu, vou almoçar o quê? Mas é muito, os mandamentos, tudo era muito rigoroso. Para quem tem dificuldade de ler, bota a Bíblia em áudio, fica escutando. Com Almir, tá certo? Fica escutando, porque você aprende.
Aí, bota quente, ajuda mesmo aí que o negócio é sério. A luz, gente, que Deus quis, ela foi aprovada na nossa vida. O dia e a noite são do Senhor, né? Usemos ambos, o dia e a noite, para quê? Para honrar a Deus. Cada dia de trabalho para Ele é um descanso na noite, que também é para Ele, mediante dia e noite, em sua lei. Ó, vocês sabiam que hora começa o dia lá em Israel? Que hora começa o dia para o judeu? Para nós começa que hora o dia? Nossa, como? Nós acorda, ó. Pra mim começa 6 horas. Tem gente que se acorda 2 horas da tarde. Pra mim começa 6 horas, que eu, sei lá, desperto, né? Por exemplo. Eu não consigo mais dormir. Hoje é domingo. Que hora começa a segunda-feira para nós? Começa às 12 horas. 0 horas começa. Só que para o judeu, sabe que hora ia começar a segunda-feira? Às 18 horas agora. 6 horas da noite já começa outro dia para eles. E ixi, marido, bem... 6 horas, aí já está entrando. É tanto que, porque é que Jesus teve que ser tirado da cruz rápido para ser sepultado? Porque já era final da tarde, se passasse 18 horas não podia mais. Então ele teve que ser tirado rápido e enterrado. Tá certo? Eles têm a diferença dele, as coisas deles diferentes da nossa. Então essa luz chegou em nós trazendo resposta para o nosso dia e para a nossa noite. A noite é para descansar do dia de trabalho. Tá certo? Tem gente que não tem. Nossa. É uma vida atribulada. Que não dorme. É a cegueira de ganhar dinheiro em meio do dia pela noite. E a Bíblia diz, olha, descansa. Que o Senhor trabalha para ti, Ele providencia. Tira o tempo para o Senhor. No 4º dia do trabalho, dá conta da criação. Deus cria o sol, a lua, as estrelas. E tudo é uma obra de Deus. Fala-se das estrelas tal como aparecem aos nossos olhos, sem dizer sua quantidade, sua natureza, lugar, tamanho ou movimento. Sabe por quê? Porque as escrituras, gente, a Bíblia não foi feita para satisfazer curiosidade de ninguém, nem para nos fazer de astrônomo. Fica crente discutindo o tamanho das estrelas, a distância, o tanto de estrela. Isso não é... Deus não está interessado que a gente aprenda isso, não. Por isso que tem os astrônomos, os homens estudiosos. E é bom porque cada vez que eles mais estudam, mais comprova a criação de Deus. Hoje a ciência vai dizer que o tamanho de uma estrela é 100 vezes maior do que a Terra. Mas como é que nós ia saber? E qual o interesse tem de saber um negócio desse para nós? A não ser que você... Ajuda em quê? Muito bem. O que é que vai ajudar em nós? Vai deixar mais crente preocupado, porque diz que naquele dia, no dia do julgamento, as estrelas vão cair. Imagine aí como é que vai ser a situação. Tá certo? As escrituras foram feitas, gente, para que a gente se direcione para Deus. A ciência deixa por conta dos homens. Tá certo? Deus mandou que se fizesse os peixes, as aves, Ele mesmo executou essa ordem, né? E a gente vai vendo os insetos que são mais numerosos do que as aves e os animais. Vocês sabem disso, né? É tão curioso, parece ter sido parte de toda a obra desse dia. A sabedoria e o poder do Criador são admiráveis tanto numa formiga como no elefante. Como assim? Pois é, há uma vida. Você olha para uma formiga... Ela não é nada mais importante do que um elefante, porque Deus criou um diferente do outro. Eu acho que é mais difícil criar uma formiga, que é pequenininha, não, amigo? Fazer uma formiga. Mas é uma vida, né? É uma vida. A sabedoria e o poder de Deus são admiráveis na nossa vida, tá certo? O poder da providência de Deus, ela preserva todas as coisas. E a fertilidade é o efeito de suas bênçãos. Gente, Deus, ele criou todas as coisas, inclusive ele determinou as estações, inverno, verão, primavera, e tudo é bem organizado. Tudo foi bem orquestrado. Tudo foi bem orquestrado, para que as pessoas vivam sobre o domínio dele.
Está entendendo? O homem foi feito depois de toda a criação, tá certo? Isto era tanto uma honra como um favor para ele. O homem foi feito para ser uma criatura diferente de todas as que tinham sido feitas até então. Deus criou o homem. Qual foi o dia que Deus criou o homem? O último dia. Qual era esse dia? Não. Domingo não. Domingo ele criou só os preguiçosos. Porque o sábado ele deixou para descansar. Ah, se ele descansou no sábado, ele criou até na sexta-feira. Olha aí, viu? A semana começa quando? Segunda. No domingo, gente. Domingo é o primeiro dia da semana. Eu confundo. É, porque é acostumado a ficar em casa, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Por isso que o judeu descansa no sábado. Eles guardam o sábado. A primeira vez que eu trabalhei mais um cara, era dia de sábado não trabalhava. Disse que trabalhava no domingo, mas sábado não trabalhava. É, o adventista do sétimo dia, ele não trabalha. Eu tenho uma irmã que ela é. É tanto que quando tem prova do Enem, que a gente viajava para fazer a segurança das provas, tinha que esperar dar a hora para eles começar a prova deles. Eles começavam às 18 horas, enquanto todo mundo estava terminando, é que eles iam começar. E é? É, porque eles não faziam a prova no sábado. Quem é dessa igreja? Eles guardam o sábado. E na verdade, gente, era guardado. Quem criou essa lei já foi o Império Romano, do domingo. Então não se discute se é certo ou errado, porque Jesus vai dizer, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Meu pai trabalha todo dia e eu também. Então, mas é uma coisa muito incrível, porque eles guardam o sábado. Nós éramos para guardar o domingo. Quem que nós guarda o domingo? Domingo é o dia que faz mais faxina, bota mais roupa para lavar, não é não? Faz comida para a família todinha. Tá entendendo? Quando não vem as visitas. Ontem eu já fiz um almoço lá em casa, todo mundo chamou de pagar para hoje, vou amanhã, aí já fico cansado. Tá entendendo? Mas se é para guardar, é obrigação nossa. Mas qual é que a gente ainda faz? Vem para a igreja, mas tem gente que nem na igreja quer vir. E eles guardam, viu, Terezinha? Olha, quando eu estive lá, eu pude observar muito bem, por isso que tem muita vaga de emprego lá. Porque quem trabalha nos restaurantes, tudo não é judeu, é o pessoal de fora. Porque o judeu mesmo não vai. Então hoje, antigamente eles se reuniam nas igrejas, né, no local deles de reunião. Hoje as famílias que têm mais dinheiro vão para hotéis, juntam a família num canto só, e ali eles pedem a comida e o hotel vai levar. O interessante é assim, ó, eles não podem carregar a mais de 10 metros, pegar uma coisa e levar. Isso aí já é trabalho, já é desobedecendo a Deus. Lá no hotel que nós estávamos, tinha 3 elevadores. Aí tinha um elevador do Shabat, que é o sábado, guardar o sábado. Então, se você viesse, esse elevador é exclusivo para eles. Por quê? Porque eles não podem nem apertar o andar que eles querem descer. Então, o elevador já é controlado para parar nos andares certos. Tá entendendo? Se é para ficar de repouso, vão ficar de repouso. Mas se é para guardar, é porque é o momento que eles entendem para ficar em oração, voltar para adoração, para Deus. Nós não fazemos isso no sábado, mas era obrigação nós fazermos no domingo. Eles já preparam para guardar o saco na sexta, né? Lógico, deixa tudo pronto, para não fazer mais nada. Eu gosto de cutucar os católicos, não é porque eu tenho raiva de católico, não é porque eu fui católico, eu gosto de dar exemplo. Sexta-feira Santa.
Minha mãe não varria a casa. Ai, quem era Maria não tomava nem banho, nem penteava o A minha cabelo. mãe não deixava, não, penteava. Tá entendendo aí o negócio? Não varria a casa, não. Deixava ele, não varria. Deixava não. Não tirava leite dos animais, dizia que virava sangue, não era? Era. Não deixar de jeito nenhum. Foi em 2019. Nada doce também. 2019, eu liguei pra minha tia e disse, tia, pode comer? Ele falou, pode comer carne? Eu vou comer carne. Ela, mulher, não pode comer carne não, mulherzinha. Sim, mas pode comer ovo? Ela, não, acho que ovo pode comer. Foi liberado pelo Papa. Aí eu fiquei, e o Papa é Deus, agora pode que não pode comer? Aí eu ficava nessa. Não, mas nós sabemos que não é Deus, mas a doutrina católica é um dogma que diz que quando o padre fala, é Deus falando. O Papa fala, não o padre não, o Papa. O que quer dizer Papa? Papai, gente, italiano. É. O Papa é o papai. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem foi criado, gente, para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus disse façamos, olha aí, no plural, ele não estava só. Junto estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três juntos fizeram essa belezona que somos nós. Olha aí. Deus criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Deus criou. Nós somos a menina da criação. Essa é a revolta de Satanás. Porque nem aos anjos foi dado o direito que foi dado a nós. Entendeu? Os anjos queriam pregar o evangelho. Não, é os homens. É a minha criação, é a menina dos meus olhos. Deus criou o homem para ser eterno, para viver eternamente. A mulher não sentiu dor na hora de parir. Oh, Jesus, lá vem ela. Nesse... Deve não. A alma do homem leva especialmente a imagem de Deus, certo? Vamos lá para a página 23. O homem ele foi feito reto, quer dizer, ele foi feito perfeito por Deus. Seu entendimento via clara e verdadeiramente as coisas divinas. O homem via as coisas divinas. O homem era tão importante que Deus, todo final de tarde, vinha conversar com ele. Olha aí que coisa maravilhosa. Todo final de tarde Deus descia para conversar com o homem. Seus pensamentos, os pensamentos dos homens, eles eram facilmente elevados a temas sublimes, né? Para Deus. Assim, de santo, assim de felizes eram os nossos primeiros pais, quando tinha a imagem de Deus nele. Porque aquele primeiro homem tinha a imagem de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Quando foi que o homem perdeu isso? Ao pecado. Muito bem, esse garoto vai longe. Quando ele crescer, eu quero ter um filho assim. Gente, quando o homem pecou, a imagem de Deus foi desfeita nele. Foi desfigurada. Agora imagine aí, Terezinha. Deus cria um paraíso, coloca o homem ali. Ele tinha tudo a tempo e a hora. Ele não ia morrer, não ia envelhecer. Não tinha praga, não tinha doença. Por isso que depois do pecado foi começar a aparecer as bactérias, as doenças e foi começando a morrer. A morte entrou no homem depois que entrou o pecado. Algumas coisas que a diz, Deus fez tudo perfeito. Agora, meu amigo, jogou uma mulher nos peitos do homem, ele desmantelou ele. O homem estava tão quieto, aí Deus deu fazer um negócio para perturbar o juízo dele. Mas é uma mulher, né? Nós estamos pagando pelos pecados, essa porra dessa Eva foi fazer o pobre do Adão comer a maçã. Pois é. Se mete não, eu fico dizendo as coisas para tu em casa, aí tu fica querendo. Aí eu pus na Terezinha que tá
que a gente sabe. Essa Ai, Eva foi inventar de fazer o povo do Adão comer esta maçã. Pelo amor de Deus, nós íamos bem comigo conversando sobre isso. É legal assim, quem foi que pecou? Foi Adão ou foi Eva? Hein? Adão. Foi Adão, que a conversa de Deus era com Era com ele. ele sabia que não podia. Não era com a mulher. Ele tinha que dominar. Deus disse, olha, tu domina sobre tudo. Aí ele deixou se dominar. Aí ele deixou-se dominar pela mulher. O homem não pode ser dominado pela mulher. Você já viu um relacionamento que a mulher quem manda? Nunca. Não dá certo. Não dá certo. Não vamos entrar nesse negócio não, porque a primeira vez que eu falei nisso aí, é negativo me expulsão da igreja. Fala com ela. Somente o homem, ele foi criado à imagem de Deus. A importância disso é enfatizada quando Deus, na primeira vez na semana da criação, ele deliberou isso consigo mesmo. O pronome plural, ele façamos. Não foi Deus para criar o sol, até ele disse, faça, haja. Quando chegou no homem, ele diz, vem cá nós três. Vamos fazer nós três juntos. Façamos, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha aí, Terezinha, que mordomia para nós. Devos, eles criaram o homem, né? A trindade de Deus ali presente. Nós deveríamos questionar nós mesmos o que significa essa expressão, imagem de Deus. Você já perguntou a você mesmo, qual a imagem de Deus em mim? Alguns têm sugerido que isso se refere à fala, à inteligência, à capacidade, né? O domínio da alma imortal. Enquanto essas coisas podem ser incluídas no conceito, o ponto principal, entretanto, é a original natureza santa do homem. O ser humano foi criado com amor a Deus e a sua bondade. O homem tem necessidade de Deus. O homem já nasce, olha, a imagem de Deus, a centelha de Deus no homem é tão importante que tem tribo aí dentro do mato que nunca pregaram o evangelho, mas ele chama o sol de Deus, a lua de Deus, ele tem essa necessidade de Deus. Ele tem essa necessidade de saber que tem alguém que manda nele, ele tem um pai e que ele tem um lugar para ir, para voltar. Por mais lá dentro do mato que ele seja, mas ele tem essa necessidade. É tanto que o cara que se diz ateu, geralmente esses caras que estudaram muito, que são dono do nome, não acredito em Deus, tá? Mas quando o negócio acorde, ele diz, ai meu Deus, era bom que dá um grito, fala meu Deus, né? Primeiro coxo, Desse jeito mesmo. né, Antônio? O cara enchia a cara de kisuke, não acreditava em ninguém, de manhã de ressaca, oh meu Deus, não bebo mais na minha vida. Tem que Então, com falar. isso, José. Terezinha, não provoque não, Terezinha. Eu nem escuto mais, que não seja mais nem ressaca do lado de casa. Então, a gente tem que entender isso. O homem, por ter a imagem de Deus na vida dele, ele tem necessidade de Deus. E a imagem de Deus no homem é isso, quando ele tem esse encontro com Deus. Hoje você sente, por difícil que tenha, você sente que tem alguém lhe protegendo, que tem alguém lhe segurando. Porque você sabe que a imagem, ele está na sua frente? Está não, mas ele está em você. Quando a gente entende que o Espírito Santo, ele habita em nós, gente, a gente tem que parar de pensar como a maioria das pessoas, que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa e habita em você, Terezinha. Ele mora em você. Por isso que a palavra diz, ó, não desagrade o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus que habita na gente fica triste com as coisas que a gente faz. Porque ele fica dizendo, ó, não é por aí, não é assim, você vai lá e cumpre a sua vontade. Entristece o Espírito de Deus. Ele se entristece por quê? Porque é uma pessoa, se ele for só uma energia, onde é que ele tem tristeza e energia? Mas é uma pessoa que habita em nós. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu tenho vontade de fazer a coisa certa, mas é a coisa errada que eu faço. E isso era Paulo, imagine nós, hein, Tantão? Eu falei, o certo que é para fazer, eu vou e faço errado. E as coisas, aí ele diz, maldito homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Aí começa,
o Espírito Santo de Deus que habita em você. Que lhe mostra, que lhe direciona, que sepa por aí não. Quando a gente vai fazendo, a gente sabe que o negócio não vai agradar a Deus. Por isso que eu disse no culto, é interessante você perguntar, isso que eu estou fazendo, será que Deus aprova? Será que Deus faria? Eu vou para um canto, será que onde eu estou entrando, Deus entraria comigo? Será que essa roupa que eu estou vestindo agradaria a Deus? Ou está agradando a mim para expor o que eu sou para os outros? Não é questão de ditar moda em igreja não, que hoje em dia ninguém dita moda em igreja não, que a Bíblia não dita moda. Mas quando o Espírito Santo mora em você, ele te conscientiza que se expor não agrada a Deus. Principalmente se você é uma mulher casada. Esse depoimento está correndo na internet pela, acho que era a Fernanda Brum, não, que ela se olha, ela bota um biquíni e se olha no espelho. Ela diz que só o corpo dela, só quem vê é o marido dela, que é uma só carne. Ela não bota roupa decotada, não bota short curto, ela não faz nada disso, ela é toda cobertinha. Aí tá correndo essa fala dela. Mas aí você vai ver que a maioria das mulheres vai dizer isso é coisa exatamente. O o debate. Ver, o que é bonito é para ser mostrado. Foi até no programa de televisão. É para ser mostrado pro marido dela. Ó, a gente recrimina aquele pessoal lá do Oriente Médio, aquelas mulheres que se vestem toda de preto e fica só os olhos lá de fora. Isso é vida. Ela se veste daquele jeito para não chamar a atenção dos homens na rua. E se um homem olhar direto no olho dela, ele pode ser morto. Agora, dentro da casa dela, pro marido dela, aí, meu, elas fazem a dança do véu e desce, aí o negócio pega. Não é pro marido dela. É o costume deles. Aí aqui, a mulher sai com a mini saia, para todo mundo ver. Aí não quer deixar o próprio marido ver, não, Antônio? Não. Você deu um gemido agora, não foi? Ei, pastor, deixa eu botar bem cruzadinho aqui. Ele, antes de aceitar Jesus, a Cat saía com ele e dizia assim, vovó, meu avô vai sair com a gente, eu não gosto. Por quê? Porque ele vai aqui na bicicleta, vovó, na hora que passa com a mulher, com o short bem apertadinho, vovó, ele vai pedalando e falando assim, ó, tem que arrumar nosso olho. Eu conversando aqui. Quero ver se ela entrega mesmo. Aqui na igreja não entregou. Oi? Na igreja. Nós estávamos aqui na igreja, aí veio uma pessoa visitar, né? Aí tava com a puxou o bicho cabeça bem baixa curtinho. aqui. Aí Tava ele com a cabeça estava com a cabeça passou. baixa aqui, quando a mulher passou, ele olhou. Aí ele cortou perto de mim, vovó. O que é? Presta atenção. Eu disse, o que foi? Tu não viu não os olhos de roupa dessa mulher passando agora? Aí é sério, viu que ela fala com a cara bem séria. Tá quieto. E o Josué pequenininho, antes dele passar por esse tratamento, ele chegou e disse, vovó, meu avô ia numa moto, na moto dele, ele achou a moto parecida com a minha, a mulher ia na garupa agarrar desse jeito assim, ó. Cabueta, foi não, ele achou a moto parecida, né? Chega cabueta, eu digo, tá certo, puxou a mim, que eu entregava meu pai toda hora. Eu entregava. Você vê se ele pisando fora da casca, eu descia lá e brigava. Eu peguei briga com mulher e foi preciso chamar quase a polícia. Eu era inocente. Enquanto as coisas podem ser incluídas no conceito, o ponto principal, entretanto, é a original natureza santa no homem. Então essa é a natureza de Deus no homem, a natureza santa, de procurar um encontro com Deus, de procurar essa proximidade com o ser altíssimo de Deus. O ser humano ele foi criado com amor a Deus e a sua bondade. Então nós fomos criados sabendo da existência de alguém maior que nos criou e que há um amor nosso ligado com ele. Tá certo? E tudo isso, gente, ele foi corrompido na vida do homem, foi perdido na queda, lá em Adão. Quando o homem pecou, o pecado entrou na vida do homem, e o homem que vive uma vida de pecado, ele não quer proximidade com Deus. A tendência é se afastar de Deus. A primeira coisa que Deus fez com Adão foi o quê? Ó, pega os teus paninhos de bunda e vaza. Nunca mais tu volta para o jardim. E nem tenta voltar. Porque aí tem 2 anjos com espada flamejante. Se tu voltar, tu morre.
nunca mais retornaram para o jardim. Ainda ele diz assim, olha, tu tinha tudo, né, Adão? A partir de hoje, tu vai comer do suor do teu rosto, que a tudo a tempo e a hora. Espinhos e abrolhos vão nascer dos teus pés. As pragas vão comer a plantação. Ai, meu Deus, se eu tivesse escutado isso assim. Que besteira foi que eu fiz, né? É, Aí olha para Eva, e tu, mulher, que foi responsável maior, vou multiplicar tuas dores no parto. Por isso que dói um bocadinho. Tadinho, não dói. Um bocadinho não, todo mundo reclamando, rapaz. Não, mas sério. Agora, sem brincadeira, gente. Eu prefiro parir 10 meninos normal do que sentir a dor que eu senti quando eu infartei. Tu é doido, meu irmão. É como se fosse a espada, acho que era como se fosse a espada do sangue, atravessando assim, uma dor que rasgando assim, ó. Ia e voltava. Se eu tô em vida. Quando ela voltava mais forte. Tipo assim, ela entrava mais, a espada entrava mais e rasgava no meio das minhas costas. Mas ainda bem que ela ia e voltava, que o fulminante não volta. Exatamente. Porque se ela viesse e voltasse, eu tinha morrido. Mas enfim, eu prefiro parir. Tá entendendo? Aí o que é que a gente entende? Que a mulher paria sem sentir dor, ele, não era ele não? começava juntando. Quando não tinha hora que juntar, ele soltava de uma vez. Aí soltava de uma vez, olha aquele. Você está entendendo? Quando diz assim, ó, multiplicarei as tuas dores no parto. Acho que ela não tinha dor, né? O negócio era bom. Era tranquilo. Acho que não deu nem tempo ela ter. Um doutor entendeu no 10, imagina. A mulher tem uma mulher que tinha 23. Eu conheci uma que tem E aí. era tudo vivo. Ela ainda está viva, ela tem 100 e pouco, a mulher, a mãe do menino lá. Naquele tempo eu viajava lá, meu tio que era cego. Tu viu, sabia que um cego ensina o caminho para os outros? Sim, né? Ele, quando ele era jovem, ele ganhava lá um mundo, né? Um negócio vaquejado, ele disse assim, Ele não enxergava. Ele enxergava com 22 anos. Ele corre atrás de um boi na capoeira, aí uma corredinha de algodão, passou no olho dele. Os dois olhos, ele rasgou. Aí ele ficou cego. Aí pronto, aí teve pra cá, não chegou mais. Mas Deus dá um dom, Antônio. Deus, de um lado, Deus multiplica do outro. O Adão pecou e por que ele passou essa dor para a mulher? Não. Porque ela não tinha, mas antes do pecado, ela podia sentir a dor. O bicho quando vai parir. Mas podia muito bem botar a dor pro homem também. Né? Não, mas não podia não. O homem não pare, como é que ele ia botar pro homem? Eu acho que não será que a Eva chegou a ter algum bebê dentro do jardim? Porque Acho que não, né? Muitos. Dentro do jardim. Não vamos entrar nessa questão, não. Que a mulher Essa é questão do mandou pessoal dessa- mais. carrega um filho Ai, 9 meses na pecaminoso. barriga. Aí só Mas eu vou te fazer uma pergunta. Simples, assim. Eu quero só que você imagine. Nós não vamos discutir isso aqui, não. Tá. Tá certo? Eles tiveram 2 filhos. Está mais na frente aqui. Uhum. Caim e Abel. Foi o que aconteceu. Caim matou Abel, né? Está aqui, né? Quando Caim mata Abel, ele é expulso na terra de Nod. Aí a Bíblia diz que Caim encontrou a mulher e gerou uma família. Se só tinha esses 2 meninos, ele encontrou essa mulher aonde? Agora já me pegou. Hein? Já me pegou. Vou ter que ler o Gênesis todinho de novo. Você não vai encontrar essa resposta aí, não. Por isso que isso é para teólogo discutir em sala de aula. Por isso que eu não quero trazer para você. O que é que a gente... Só uma palhinha aqui. O que é que a gente entende? Que tu acha que Deus colocou os 2 aqui, aí diz, ó, Adão, tá aqui essa planta. Você pode comer de tudo, só não pode comer dessa. Aí no outro dia lá, ela foi e pecou. Quantos anos não passaram? Pra ela poder achar essa árvore, né? E eles se relacionando. A Bíblia, ela não vai falar ela não vai utilizar nome de mulher, só aquelas que interessam aqui. Mulher não é citada na Bíblia. Então já poderia ter um paralelo à história, porque ele encontrou uma mulher e ela não caiu pronta. Uma escapadinha pra aqui, outra pra cá. Eita, vamos parar com esse negócio de escapado, então. Aí, tá ficando engaiado. Um dos dois
dois Comprou um nasceu piqui, dentro foi? do. Tá com essa grátis toda? Um dos dois nasceu dentro do jardim. Deixa essas coisas, só perturbar a tua cabeça quando tu tiver mais forte, aí nós sentamos e conversa. Porque tem tanta coisa, se eu te disser agora, aí tu... Ela vai procurar em casa. Ela não vai encontrar. É, tem que ser uma pessoa Se eu tenho especialista. tanta coisa aqui, ó, no Entre Linhas que eu não posso trazer para essa sala, que é uma sala... Vocês estão tomando um leitinho, gente. Eu não posso dar pirão para vocês, não. Se eu der pirão, professor. dá problema. Na faculdade de teologia, para fazer uma prova é difícil. Hein? É difícil fazer a prova de teologia. Tá? Não, mais difícil é a discussão. É, né? Ora, pega fogo. Porque você tem católico, tem essa madre que semana faz me estudando. veio realmente eu sem fazer nada em casa. Eu disse, acho que eu vou fazer uma prova de Não, não é teologia. difícil não. Mas o debate, aí é bom debate. É, né? Tá certo? Massa. Pois vamos lá. Então, gente, através de Jesus Cristo, esta imagem é restaurada no novo nascimento. Aí, entendeu? Por exemplo, o Antônio tinha a imagem de Deus na vida dele, a imagem e semelhança de Deus, né? Desmantelada. Almir, desmantelada. Geólogo desmantelado. Pastor, desmantelada. Quando foi que a imagem foi restaurada? Primeiro eu vi a queda. A primeira queda. Boa tarde. Só porque eu já cheguei. Então, A imagem foi restaurada, Antônio. O primeiro Adão não fez tu perder a imagem? O segundo Adão te devolveu a imagem. Quem é o segundo Adão? Jesus. Quando tu encontra Jesus, a imagem perdida é restaurada. Entendeu? Não foi aqui que sei que foi que era essa que tu levou. Tá entendendo? É através de Jesus que a imagem de Deus é devolvida para nós. Sem dúvida nenhuma, a imagem será realmente mais clara na ressurreição, quando nós seremos completamente redimidos por Cristo. Essa imagem, ela foi restaurada, mas ela não está 100% quanto era no jardim. Aquela intimidade de Deus descer para conversar com Adão. Nós só temos essa intimidade quando a gente busca muito. Mas após a ressurreição, né? Nem deu para notar, mas... Gente, mas aí, quando estivermos todos com Ele na glória, será algo totalmente diferente. A imagem totalmente restaurada. Nós precisamos restaurar essa imagem que Deus colocou na nossa vida, que foi perdida lá no pecado. Vamos ler aí Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 30. Bora, quem tem Bíblia aí? Esses crentes têm que ter Bíblia. Os crentes vêm para aula e não trazem uma Bíblia, rapaz? 1 do 26 ao 30. Vai lá, vai a mulher do celular. Pai, compra A uma minha Bíblia é aqui. Compra uma Bíblia. Crente de celular. Do 26 ao 30. Eu vou. Mas eu baixei uma para ficar lendo no trabalho, aí eu tirei. Porque come o celular todinho, meu celular para aí. Capítulo 1, vamos ler do versículo 26 ao 30. Manda fogo aí. E disse. Conforme a nossa semelhança. Pode ler alto. Os peixes do Domínio mar. ele sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os E Deus criou o homem pequenos à sua animais que imagem. se movem entre os E Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem O e homem e a mulher os criou. Deus abençoou e lhe disse: sejam fiéis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as aves que dão frutos com semente. Elas servirão de alimento para você. E dou todos os vegetais com alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e a todos os criaturas que se movem. Tu viu aí, Jorge? Quando ele cria o homem, ele diz, ó, vão lá e se multiplique. Como é que se multiplica? Não vamos entrar no assunto. Mas
Mas ele disse, se multiplique, mas também está em tudo. E você vai dominar. O homem com a imagem de Deus sobre Aí ele. está bem aqui no versículo 27. Olha Deus aí. criou o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou, o homem. E a mulher os criou. E domine. Na Bíblia mesmo, O homem foi feito para dominar. capítulo Salmo. Quando a gente olha hoje, nós somos mais dominados pelas coisas do mundo do que dominar o mundo, não é não? A gente era para dominar. Se você tem a imagem de Deus na sua vida, você é dominada por essa imagem de Deus. Nada do mundo pode dominar você. Mas hoje as coisas do mundo dominam a gente bem facilzinho. Hoje o celular já dominou a humanidade, tudo já dominou. Mas aí, a gente pode ter de tudo, provar de tudo e reter o que é bom. Não é deixar essas coisas dominar a gente, dominar a vida da gente. Mas na hora que eu disser, esse celular aí, eu não quero mais passar 10 dias sem olhar. Quem consegue aqui passar 10 dias sem pegar no celular? Não, É 10 mesmo dias que não, mas Olha. quando eu tô na crise mesmo, no auge da crise, eu não pego nem no celular, não ligo nem a televisão. Baixo a cortina do quarto e fico tudo no escuro e o ventilador ligado. Ninguém sabe nem que eu tô viva. Às vezes ela grita, a Jorge tá viva! Mas ela só sabe que eu tô em casa por causa do cachorro. Quando chegar alguém, o cachorro O late. que é que tá rolando aí? Ele está dizendo que já conseguiu passar o dia sem celular, mas depois que o taco quebrou. Depois que tá quebrado, o cara tem que passar. Tu compra outro, Eu consertei, aí eu. Aí, disse pra viu? ele, ó, Menina, não, bicho eu tinha esperto, consertado, né? Ele quebrou, eu consertei. Eu disse assim: cuidado com esse tapo, não leva pra brincadeira. Durou um mês, quebrou de novo. Agora a gente mais não. Aí ele tinha que passar isso aí, né? Ó, Deus, ele não deu apenas o homem a ordem para provar a terra, para povoar a terra, mas também para dominar. Toda a natureza foi criada para o uso do homem. Gente, toda criação de Deus é para que o homem usufrua. Olha, essa coisa que diz assim, crente não vai para a praia. Quem criou a praia? Deus. E a praia criou para quem? Pra gente. Usufruir, muito bem. A gente não pode se jogar debaixo de uma barraca onde está o forró truando e a bebedeira, mas a gente pode ir para um canto, tranquilo, ficar ali, usufruir da natureza, da criação de Deus, gente. Tá entendendo? Crente não vai para a praia, crente não faz isso, que Deus criou todas as coisas para que a gente usufrua dela, mas aprenda a dominar ela, não deixar ela dominar. Tu vai a uma praia, vamos dizer, 3 vezes no ano, tá certo? Uma hipótese. Mas aí como é que tu deixa a praia te dominar? Quando todo final de semana tu quer estar lá. Aí tu já perdeu o domínio total, se não for fica doente. Bem 3 anos que eu não sei. Te cuida, Almir. Leva a mulher pra praia, pegar um drone Eu assim. não gosto. É 2. Eu também não gosto. Não gosto. Eu gosto de assim, vamos supor, olhar ali o pôr do sol, olhar ali o mar, avistar ali as coisas. Mas eu não gosto de se Não, eu gosto de ir pra olhar também, pra passear. Agora aquela água salgada, aquela areia batendo, também não sou chegado, não. Tá entendendo? Cachoeiro. Olha, gente, nesse mandamento nós vemos um mandato para toda a verdadeira ciência, todo avanço na agricultura, na criação de animais, de transporte, energia química, medicina e outros campos é incluído nesse termo. Gente, tudo isso é para a gente usufruir. A ciência se multiplicou, mas a ciência não caiu, não. Deus dá o dom da inteligência para essas pessoas estudarem. Muitas vezes você encontra aí cientista tal, que ele estuda tanto, não acredita nem em Deus, mas Deus está usando ele para nós. Essa coisa louca de dizer que crente não vai atrás de médico, crente não toma remédio, se Deus criou, deu condições do homem se transformar em médico, da medicina ser multiplicada, é para nós. Você está entendendo? Tudo está incluído.
A ideia do homem estar no comando refuta os modernos ambientalistas que veem o homem como intruso no mundo, enquanto é uma tolice abusar da generosidade da terra. Seu uso legítimo é um privilégio de Deus, deu ao homem. Hoje tem esses ambientalistas aí que não pode cortar uma árvore, que não pode fazer isso, que não pode... Deus deu foi para o homem usufruir. Está entendendo? Essas pessoas ficam inventando novidade. Como é que vai plantar? Quem é aqui do interior sabe como eram as plantações antigas. Cortava, fazia a broca, tirava, limpava e plantava. Aí não faz mais isso, mas por quê? Porque tem o agrônomo que vai lá, vê a terra, né, cuida, mas Deus vai levantando pessoas para ensinando a gente. Meu irmão não sabia, nós não tinha agrônomo lá não. Pois é, mas quando não tinha, eu lembro que eu ia com meu pai, ele tocava fogo, cortava tudo, depois nós ia arrancar os touros. Em alguns lugares não é assim. Ainda é assim. Tá certo? Em Hebreus 2, do 6 a 8, nós temos uma criação, uma citação do Salmo 8, que expõe o plano de Deus para que o homem exerça domínio com originalidade declarada em Gênesis, do capítulo 1 e 2. Entretanto, na última parte de Hebreus 2, 8, nós vemos que o homem falhou por causa do... O homem não domina as coisas que Deus deixou para ele por conta do pecado. E o pecado muitas vezes é forte demais na vida do homem, e é o pecado que domina ele. Você sabia que tem na igreja, tem um bocado de gente servindo a Deus, entre aspas, há muito tempo, que não consegue as misericórdias, as benesses de Deus, por conta de pecadinho que ele tem ali, que ele acha que não está ofendendo a ninguém. Pecadinho oculto. Mas está ofendendo a Deus. Está ofendendo a Deus. Olha, muitas vezes o rancor que a gente carrega, a mágoa que a gente carrega, só ofende a Deus e a gente. Porque só quem adoece é a gente. Olha, mãe, se eu tiver mágoa da Terezinha, está prejudicando a Terezinha em quê? Em nada. Está prejudicando eu quando vejo ela. Aí pronto, eu já fico doente. Aí Deus olha para ele e diz, olha aí, um elemento desse diz que me serve e fica aí com raiva dos outros. Não é, a gente só traz problema pra gente. Tá entendendo? A ciência, ela tem andado a passos largos, mas por causa da maldição. Que maldição é essa? Da higiene, gente. Uma grande parte da natureza está fora do controle do homem. Grande parte da natureza hoje está fora do controle. Como? Gente, você acha que essas pragas na lavoura, as bactérias, que hoje, olha, antigamente você viu, por que é que os homens, aí eu vou lá para a Geórgia, os homens viviam 130, 120 anos? Porque eram homens que o pecado não tinha ainda inundado o mundo com tanta bactéria, com tanta doença. Os homens serviam a Deus e eles tinham uma vida alongada. Moisés teve quantos anos? Mais de 100, eu não sei nem te dizer quanto tempo foi, não. Só lendo aí. Aí o que é que acontece? Chegou ao ponto, o próprio Deus determinar, olha, ao homem é cedido 70 anos. Depois disso, enfado e canseira. Está na Bíblia. Tem uma parte, eu não me lembro qual, que tem dizendo... Aí... Cansado agora, primeiramente. Deus. Agora imagine, Deus dá esse privilégio da gente passar dos 70. Mas a gente sabe que o enfado e canseira vem. A Bíblia está dizendo. Mas quem é que cuida para a gente suportar isso e viver 80, 90? É Deus. É Deus. Por que é que essa geração está indo embora ligeiro demais? Ontem tinha um velório, lá onde eu estava trabalhando, o senhor morreu com 92 anos. E ele morreu porque, lógico que chegou a hora, né? A gente só quer desculpa. Mas ele, lustro, o filho dele, rapaz, lustro, conversando, tudo bem, aí tinha que fazer uma cirurgia. Aí internaram ele para controlar a pressão. Pegou a bactéria hospitalar e morreu. O único que eu conheço até hoje que morreu, acho que eu digo assim, ele morreu como ele nasceu. Foi o senhorzinho que eu cuidei dele, ele morreu com 102 anos, vai fazer um ano agora no final do ano. Ele, assim, estava na cama, assim, com um olhar longe, o olho dele já estava mudando de cor, aí foi antes de eu ir para o hospital. Eu disse, meu Deus, aí, quando eu infartei, eu só pensava nele. Meu Deus, será que eu vou com medo do que seu Francisco com 102 anos, vou morrer com 30 anos, eu lá no hospital pensando. Mas não, quando eu cheguei do hospital, eu fui lá, conversei com ele, fui sussurrei no ouvido dele, disse, seu Francisco,
se o senhor quiser partir e ir para os braços de Deus, pode ir. Eu não sabia o que dizer na hora, entendeu? Nem tinha sido batizada ainda. Aí eu peguei e disse, Francisco, se eu quiser ir para os braços de Deus, vá. Se o senhor está cansado, vá, descanse. Quando deu meia hora que eu cheguei em casa, meu papai morreu. Eu disse, não, ele chegou a hora dele, ele estava muito cansadinho. E o homem, ele perdeu esse controle. Aí tem, fomes, secas, tempestade, animais cruéis, praga, plantas, insetos perigosos e doenças, envelhecimento aí, amaldiçoam a terra. A ciência está limitada às suas habilidades. A morte é o destino final de tudo. Por conta do pecado, o homem perdeu. Gente, nós não temos mais controle. É terremoto no canto, é maremoto no outro, é guerra. Por quê? A Bíblia está dizendo que isso tudo vai acontecer, os finais do tempo chegando. As doenças estão tomando de conta. Essa pandemia que vem agora levou muita gente. E essas gripes doidas, essas coisas aí que o homem não tem controle. Mas era para ele dominar sobre tudo isso. Ele perdeu o domínio quando ele pecou lá no primeiro Adão, quando ele perdeu a imagem de Deus na vida dele. Então, o destino final é a morte. Então, se o nosso corpo vai morrer, vai perecer, e o tempo é Deus que determina, nós estamos preparando para que a nossa alma, o nosso espírito não morra. Vá direto para o céu. Essa é a diferença. Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Lá em Hebreus 2:9, ele nos traz a gloriosa boa nova. Embora nós não podemos ver tudo o que está sobre o domínio do homem, nós vemos Jesus. Olha aí, que coisa maravilhosa. Nós não podemos saber tudo que o homem domina, que ele deixa de dominar. Mas quando a gente vê Jesus, a gente entende quem é que domina sobre todas as coisas. Amém? Olha, a gente, e hoje é notório para nós, tem coisa que a gente não entende, nem sabe como resolver, nem sabe se vai resolver. Quer vir aquele desespero e a gente diz, Senhor, cuida de mim, porque eu não sei como fazer isso não. E se Deus vai cuidando. E se nós não tivéssemos Jesus para clamar? Entrar em desespero. É por isso que o mundo hoje vive totalmente entregue à depressão e o desespero. Quem hoje, isso não quer dizer que o crente, ele não tenha angústia, ele não tenha depressão, ele não tenha ansiedade, mas ele tem Jesus. E ele busca no Senhor e ele consegue, através de Jesus, dominar essas coisas. Mas quem não tem, termina com a corda no pescoço, com um revólver no ouvido. Porque entra em desespero. Porque, olha, o suicídio, quem se suicida não quer tirar a vida. Ele quer tirar a dor que ele está sentindo. E ele olha para um lado e para o outro e ele não vê saída. Não tem Jesus. Então, o sobrinho dela, que se matou, ele não tinha Jesus. Ele conhecia a palavra de Deus igual... Ele conhecia muito a palavra de Deus. Ele era bem... Aí separou da mulher, a mulher não quis mais. Aí ele veio assim, se tirar a própria vida. Uma coisa, gente, você tem que entender. Tem muita gente que conhece essa Bíblia, Gênesis e Apocalipse, lê muito. Mas se ele não tiver Cristo, para o Espírito Santo que habita nele, mostrar... Ele podia conhecer toda a palavra de Deus. Trazer o reino de Deus para ele entender que ele tem essa segurança, porque o cara conhece. Ele conhece porque ele estudou, mas ele não tem segurança porque ele estudou. Você está entendendo? Eu leio muito, mas aí, o que eu leio desse povo que não é da Bíblia, eu sei que são ensinamentos fúteis que estão ali para me auxiliar na hora que eu preciso, que eu sou palestrante, que eu converso, eu preciso. Mas eu sei que o único livro que eu leio que vai me dar segurança é esse aqui. Ele vai me dar uma resposta, mas não é só uma resposta porque eu li, é porque ela é viva. O escritor dela é o próprio Deus. E quando eu abro meu coração para aceitar e crer nesse entendimento, o dono dessa palavra vai agir em mim. Vai me ensinar a controlar aquilo que eu perdi por conta do pecado. Estão entendendo o segredo da coisa? Como é que funciona? Vindo em forma de homem, ele dominou aquilo que o homem falhou para alcançar.
Jesus dominou sobre todas as coisas. Em tudo ele foi tentado, provado, e em nada ele pecou. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, que o tempo aqui, senão o pastor me pega. Então, na próxima aula nós vamos entrar nessa página. Nós vamos para a página 24, tá certo? Próxima aula. Olha, gente, se você tem dificuldade em ler, de entender, se inscreve lá no meu canal. Eu só estou botando no YouTube, não estou botando no canal da igreja, não. Você se inscreve lá e lá você escuta quantas vezes você quiser essa aula. E você vai tirando suas dúvidas, tá certo? Vai lá no WhatsApp. Tá bom? Só clicar. Amém? Alguma dúvida, algum questionamento hoje, da aula de hoje? Só que antes eu tinha medo de morrer, agora eu não tenho mais. Ô, glória, aí é uma vantagem. Glória a Deus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos procurar aqui. Drica faz a oração final. Não? Ó, eu vou botar tudo de para orar. Manda a tua esposa. Ó, Edilene, faz a oração final aí. Maravilhoso Deus, eterno, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa que nós estamos aqui para aprender. Que o Senhor venha, Senhor, abrir nossas mentes para que nós possamos aprender cada vez mais. Ah, Senhor, já apresento já o culto, Senhor, que vai se iniciar agora. Que o Senhor venha, Senhor, ser o principal, Senhor, daquele lugar. Que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, Senhor, mover sobre cada um naquele lugar. Manifeste, Senhor, a tua glória neste lugar. Manifeste, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai, sobre este lugar. Ah, Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigado por esta oportunidade maravilhosa. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Boa semana.